Oi, saudações, tudo bem? Como vai você? Eu espero que esteja bem, se cuidando. Nós vamos falar um pouco sobre osteoporose. Você sabe o que é osteoporose? Se você não sabe, se prepare que agora você vai saber. Para o fisioterapeuta é extremamente importante conhecer a osteoporose, porque é uma entidade, é uma doença dos ossos, é uma alteração dos ossos, que vai trazer repercussões funcionais para o indivíduo e que não necessariamente vai ser algo irreversível. Nós podemos, como fisioterapeutas, educadores físicos, trabalhar com esses indivíduos para evitar complicações relacionadas à doença. E o que danado que é osteoporose? Bora pensar? Bem, é uma doença esquelética considerada sistêmica. Por que ela é sistêmica? Porque ela vai atingir mais de um sistema. Peraí, professora, mas osteoporose não é uma doença dos ossos? É sim, uma doença dos ossos. Mas como ela modifica o organismo do indivíduo, seu posicionamento, a sua estrutura, vai trazer repercussões a outros sistemas, como por exemplo, o sistema respiratório e o sistema cardíaco. Então, o que é que ocorre nessa doença? Ocorre uma diminuição da massa óssea com deterioração da microarquitetura do tecido ósseo. Isso vai fazer com que o indivíduo ele esteja mais suscetível, principalmente a quê? A microlesões, a fraturas, não é? Principalmente as fraturas ósseas relacionadas aos corpos vertebrais. Então, a maioria das alterações e das dores estão relacionadas com os corpos vertebrais, justamente pelo achatamento, acunhamento desses corpos vertebrais. Então é importante ter isso em mente. Outra coisa que sempre acontece é a fratura de fêmur, fratura de punho. São fraturas que podem acontecer em pessoas que têm osteoporose. Professora, mais uma pergunta. Osteopenia e osteoporose é a mesma coisa? Quase. Né? A gente vai considerar uma pessoa osteoporótica principalmente quando ela tiver uma perda maior do que 25 a 30% de massa óssea. Mas a osteopenia ela está relacionada também à perda de massa óssea. Qual a diferença? Qual a diferença? A diferença é que em uma eu não tenho ainda repercussões negativas, como por exemplo microfraturas, lesões ósseas, e na osteoporose eu já tenho essa situação, tá certo? Só para deixar vocês mais organizados, o livro que eu estou utilizando é esse daqui, que está ao contrário, né? Fisioterapia Reumatológica, de quem? Berenice Chiarello, Patrícia Driusso e André Luiz Maierahadi. Tá? Quem quiser procurar, depois é só dar uma olhadinha. Esse livro é bem bacaninha, rapidinho, fácil de entender. Então vamos lá, vamos entender mais esse processo da osteoporose. Primeiro, na osteoporose, nós vamos ter uma situação bem simples. Quando a gente tem a formação do osso, nós temos dois processos. Um que é de neoformação óssea e o outro é de remodelamento. Então, quando somos saudáveis, existe um equilíbrio nesse processo de formação de osso e de destruição de osso, de forma que a gente consiga um remodelamento adequado. Quando o indivíduo tem osteoporose, e aí a gente pode falar de indivíduo, porque pode ser homem, pode ser mulher, embora nós tenhamos uma tendência maior a ter osteoporose. Então, quando o indivíduo é acometido, é muito comum, né, que ele tenha uma alteração dessa formação de osso e deterioração de osso. Então, o que é que acontece? Ele vai perder mais massa óssea do que vai produzir, do que vai remodelar. E esse processo vai fazer com que a gente tenha a perda de massa óssea. Professora, existe só uma forma de perder osso? Não, existem 3 formas, né? Nós temos a classificação da osteoporose em 3 tipos. Tipo 1 é o pós-menopausa, que seria a osteoporose pós-menopáusica, que vai ter a ver com a relação de produção ou de baixa de produção do estrogênio. Então já se entende que o estrogênio é uma substância hormonal capaz de diminuir a perda óssea. Então, quando entra a mulher na menopausa, e aí a gente não pode mais falar de homem, não é verdade? Quando entra a mulher na menopausa, ela acaba tendo uma perda de estrogênio, diminuição da produção de estrogênio,
e, consequentemente, aumento da perda de massa óssea. Essa é a realidade. Tipo 2. Tipo 2, osteoporose senil. Vai ter a ver com o que aqui? Com a perda de colágeno, tipo 1 e tipo 2. Isso aqui é um processo normal, natural do envelhecimento, onde nós temos perdas de colágeno tipo 1 e tipo 2. E esse colágeno ele é importante para manter a qualidade óssea. Havendo perda dessas substâncias com o envelhecimento, nós teremos também a instalação natural fisiológica da osteoporose. E tipo 3, idiopática. Idiopática, nome feio, né? Idiopática quer dizer que a gente não sabe de onde vem, tá? Pode ser de várias causas, pode ser uma causa indefinida, a gente não sabe explicar, não sabe de onde surgiu, mas sabe que ela tá lá. Essa é uma causa idiopática. O que mais? Predominância. Eu já falei aqui, fiz um spoiler. Predominância em mulheres. Uma em cada 2 mulheres vai apresentar osteoporose em alguma fase de sua vida, né? Algumas mais precoces e outras mais tardias. E os homens, de 1 a cada 5 homens vão apresentar osteoporose. Então vejam que é uma doença mais relacionada ao sexo feminino do que ao sexo masculino. E geralmente vai surgir acima dos 65 anos de idade, mas pode surgir mais precocemente, principalmente se alguns fatores ambientais influenciarem nesse processo. Vamos dar uma olhada. Estou muito rápida? Professora, calma. Desacelera. Etiologia, vamos lá. Pode ter causa desconhecida, que a gente já conversou, que seria a osteoporose idiopática. Pode ter influência genética capaz de fazer com que você desenvolva mais precocemente a osteoporose. A imobilização, pessoal de ortopedia e traumatologia, vamos lá. Imobilização, vamos lembrar? Quando um membro ele é imobilizado, a falta de movimento, a falta de descarga e de tensão óssea vão fazer com que haja uma desmineralização. E aí essa desmineralização vai caracterizar a osteoporose pós-traumática, resultante do quê? Do repouso, da imobilização, da falta de carga naquele segmento, naquele membro, da falta de tensão muscular, da falta de contração muscular. Sedentarismo. Poxa, sedentarismo? Pois é, sedentarismo. Por quê? Porque se você não faz exercício, você não estimula o fortalecimento da massa óssea. Professora, fortalecer é uma forma figurada de falar. Quanto mais exercício a gente faz, a própria tensão muscular, né? A própria tensão que o músculo gera no osso durante as contrações e os exercícios vão fazer com que haja a estimulação da mineralização óssea. Quanto mais exercício a gente fizer, quanto mais tensão no osso a gente colocar, mais ele vai necessitar se fortalecer, endurecer, mineralizar. E aí a gente vai ter ossos mais fortes. Dizem as mais línguas que aí entra um processo que vocês já ouviram falar em eletroterapia. Seria o efeito piezoelétrico. Vocês sabem o que é isso? Lembra? Lembra não? Vamos lembrar. Efeito piezoelétrico é um efeito no qual um tipo de energia é convertido em outro tipo de energia. Então, no caso do ultrassom, a gente vai lembrar que a energia elétrica é transformada em energia mecânica, que são as ondas de ultrassom, através de um cristal, né? E esse cristal, ele vai fazer esse efeito piezoelétrico, que é converter um tipo de energia a outro tipo de energia. No caso do nosso esqueleto, nós temos a energia mecânica primeiro, que é a energia gerada pelo movimento, transformada em energia elétrica. A gente vai ter o efeito o quê? Contrário. Então, transformada em energia elétrica. E essa eletricidade que passa dentro do osso vai estimular a ida dos íons de cálcio para o osso, fazendo com que ele mineralize, tá certo? Então, o sedentarismo ele vai influenciar, porque quanto menos carga você pôr no osso, mais frágil ele vai ficar. E a baixa de estrogênio, outro ponto importante. Então, principalmente para as mulheres em pós-menopausa,
quando tem queda do estrogênio, também vai diminuir a mineralização óssea. Tranquilinho? Seguindo. Patogênese, como é que isso ocorre? Já falei para vocês do desequilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea. Então, aqui a gente vai ter um desequilíbrio entre a formação óssea, gerada pelos osteoblastos, e a desmineralização óssea, que vai ser feita pelos osteoclastos. Então, além disso, a gente vai ter outros fatores influenciadores, como, por exemplo, a nutrição, uma má alimentação, diminuição da ingesta de cálcio, seja ele mineral, né, vindo das plantas, né, ou por própria reposição. Fatores raciais, então a gente percebe que algumas raças vão ter uma predisposição maior a desenvolver a osteoporose. Fatores genéticos, né, atividade física e hormônio. A gente já falou sobre tudo isso, não vou repetir. E quanto ao quadro clínico, o que é que o indivíduo que tem osteoporose vai apresentar? Peraí, não necessariamente ele vai apresentar algum quadro clínico, tá certo? A maioria das osteoporoses são assintomáticas. Isso quer dizer o quê? Que não apresentam nenhum sintoma. Mas, quando ocorre perda acima de 30 a 40% de massa óssea, o indivíduo ele pode apresentar algumas características, como, por exemplo, dor, deformidade vertebral e espasmos musculares, alterações posturais, fraturas e comprometimento psicológico. Vamos entender isso daí? A osteoporose causa dor? Não causa dor. Professor, você acabou de dizer que a osteoporose causa dor quando tem uma perda maior de 30 a 40% de osso. Eu falei, mas não expliquei. A dor, ela vai ser gerada pela deformidade óssea, pelas microlesões ósseas, pelas microfraturas ósseas, principalmente na coluna vertebral. O que é que vai acontecer? A desmineralização óssea vai gerar um achatamento, um acunhamento dos corpos vertebrais. E isso vai fazer com que o indivíduo ele tenha uma deformidade na coluna, geralmente relacionada a uma cifose, porque se os corpos vertebrais eles são anteriores, então a gente vai ter um acunhamento anterior, e com isso nós vamos ter outras alterações, como por exemplo, espasmos na musculatura paravertebral. A gente pode ter também alteração da dinâmica respiratória, porque a cifose ela altera a expansibilidade pulmonar. Podemos ter alterações digestivas, a própria cifose vai alterar essa dinâmica e algumas vezes essa curvatura ela é tão grande que as últimas costelas conseguem chegar a tocar nas cristas ilíacas. Vocês imaginem a situação. Então é isso que gera dor, né? São as microlesões, as microfraturas e os espasmos musculares gerados pela desmineralização óssea e deformação gerada justamente pelo acunhamento dos corpos vertebrais. Ficou claro isso daí? Compreendido? Então, pergunta, osteoporose causa dor? Não. O que vai gerar dor são as lesões relacionadas à osteoporose. Tranquilinho? Comprometimento psicológico, isso é muito compreensível entender. Por que isso vai acontecer? Muito simples, muito simples. Uma pessoa que tem osteoporose, ela vai viver com medo de se fraturar. Ela sabe que se ela levar uma pequena queda da própria altura, não precisa de muita energia, ela pode ter uma fratura. Na coluna vertebral, essas fraturas muitas vezes são espontâneas. Tem noção do que é isso? Começar a ter fratura por achatamento, por compressão, né? Por cisalhamento, e a gente vê isso acontecer do nada porque o indivíduo flexionou o tronco, então a pessoa vai ficar assustada, lógico. O que mais? Como é feito o diagnóstico? Né? O diagnóstico ele deve buscar as causas.
o que é que está gerando a osteoporose. Então, o que é que ele vai buscar? Vai buscar principalmente osteomalácia, deficiência de vitamina D, cálcio ou fósforo, o hiperparatireoidismo, o hipertireoidismo, infiltrações malignas, como por exemplo a leucemia, que gera pode trazer infiltrações ósseas multifocais, o carcinoma disseminado. Eita, faltou um I aí. Excesso de glicocorticoides, então o corticoide, os hormônios, os anti-inflamatórios hormonais, eles podem gerar também perda de massa óssea. Doença hepática crônica, alcoolismo e administração de heparina. Então, vai se buscar cada uma dessas alterações. Tem seus exames específicos e vai se buscar a causa dessas doenças, né? O que é da osteoporose? O que é que está deflagrando essa perda de massa óssea? Um dos exames mais utilizados para identificar a osteoporose é a densitometria duoenergética. Então, essa daqui, ela é batata, tá? Fizer o exame, der positivo, vai ser percebido nesse examezinho aqui. Já a radiografia, ela só consegue detectar perda de massa óssea quando ela está acima de 30%. Então, não seria o exame indicado para pessoas que estão em início, né, de osteoporose, que a gente chama de osteopenia, onde ainda não há lesões. E vamos que vamos! Marcadores laboratoriais. Quais são os marcadores sanguíneos que podem ser utilizados para identificar a osteoporose? Formação óssea, né? Para identificar a formação óssea, nós temos a fosfatase alcalina e a osteocalcina. Presentes elas, está tudo em ordem nos seus níveis adequados. Já os indicadores de reabsorção óssea vão ser o cálcio urinário em jejum. Feito, então, exame de urina, vai se verificar o cálcio urinário. A hidroxiprolina é um resultante do metabolismo do colágeno, assim como a piridolina e a deoxipiridolina. Então, tudo isso daqui vai indicar a degradação do colágeno, tá? Então, é um indicador, é um marcador laboratorial de osteoporose. Tratamento. Quais são os tratamentos medicamentosos? Nós temos vários. Então, pode ser utilizada medicamentos inibidores da reabsorção óssea, como estimuladores da formação óssea. Como inibidores da reabsorção óssea, nós temos a reposição hormonal, caiu o estrogênio, repõe estrogênio. A calcitonina, os bifosfanatos, e como estimuladores nós teríamos a vitamina D e os fluoretos e substâncias adjuvantes, que seria o cálcio e exercícios físicos. Tranquilo? Todo mundo vivo? Seguindo. Tratamento fisioterapêutico. Chegou onde a gente queria. Vamos lá. Pensando, raciocinando, o que é que a gente vai, onde é que a gente vai conseguir atuar como fisioterapeutas para diminuir a reabsorção óssea? Professora, você falou do efeito piezoelétrico, ele vai entrar aí? Entra. Como é que o fisioterapeuta estimula o efeito piezoelétrico? Colocando carga no osso, fazendo com que ele tenha tensão, fazendo com que o indivíduo se movimente. Mas ele pode se movimentar de todo jeito? Claro que não. A doença, ela vai causar um achatamento dos corpos vertebrais. O achatamento dos corpos vertebrais comumente acontecem com movimentos de flexão de tronco. Então, eu já sei que eu tenho que evitar exercícios de flexão de tronco, Então, eu vou trabalhar mais os extensores, vou trabalhar mais a extensão de tronco. Também sei
que a osteoporose pode gerar fraturas de quadril. Então, eu tenho que evitar alguns exercícios também que podem gerar lesões no quadril ou microlesões no quadril. E eu tenho que colocar esse indivíduo para se movimentar. Desta forma, portanto, existem exercícios de força e flexibilidade para ajudar o indivíduo a combater a osteoporose. E é importante também estimular a coordenação motora. Para quê? Estimula-se a coordenação motora para diminuir o risco de quedas, porque a gente sabe que quem tem osteoporose, na mínima queda, no mínimo impacto, pode sofrer uma lesão, sofrer uma fratura. Então, indica-se 50 minutinhos de caminhada durante 5 dias, 5 vezes na semana. Então, o ideal é que de segunda a sexta a pessoa tire 50 minutos para caminhar. Isso vai diminuir bastante a perda de massa óssea. Fazer exercícios de força, tá? Então, o fortalecimento muscular é importante também. Priorizar exercícios que façam sustentação de peso. Então, o indivíduo, você pode colocar o seu paciente para fazer exercícios com sustentação de peso, para aumentando a carga em cima do osso, ele vai ser estimulado. Atividades que envolvam a extensão da coluna, a gente já sabe por quê, porque tem que evitar a flexão. E os exercícios de equilíbrio e coordenação para diminuir o risco de quedas, ok? Facinho, né? E o que é que eu não posso fazer? Gente, na fisioterapia, às vezes é mais importante saber o que não pode fazer do que o que pode. Por quê? Porque o que pode a gente encontra fácil. Então, a própria cabecinha da gente consegue imaginar exercícios e atividades que você pode adaptar para o teu paciente e fazer com segurança. Entretanto, se você não souber o que não fazer, você corre o risco de causar uma lesão no paciente. É assim com tudo, com eletroterapia, com termo, com foto, com cinésio, com terapia manual, com tudo. Eu tenho que saber quando não fazer, tá? Porque as indicações, elas são mais claras, as contraindicações que ficam obscuras. Então, para evitar erro, a gente não vai fazer aeróbica de alto impacto, óbvio. Nem corrida, nem salto, porque esses impactos, eles podem gerar microlesões na arquitetura óssea. Evitar flexão da coluna, diminuir, não fazer exercícios que tragam risco para o indivíduo cair, né, levar quedas, tropeçar, como por exemplo, treino em step ou em terrenos irregulares. E evitar exercícios resistidos de abdução e adução do quadril, justamente para evitar fraturas na região da cabeça do fêmur e do colo femoral. Tranquilo? Doeu? Eu acho que não. Acho que foi bem tranquilinho. Então, agora você já sabe o que é a osteoporose. Você já sabe o que ela causa no organismo. Já sabe que osteoporose não dói. O que vai doer são as lesões relacionadas com ela. E já sabe também como tratar. E aí, para complementar sua aprendizagem, vá nos livros de cinesiologia e de cinesioterapia e veja quais são os exercícios mais adequados para a idade do seu paciente, para o condicionamento físico do seu paciente, evitando sobrecargas que gerem lesões associadas. Ok? Tranquilo? Então, estamos finalizando o assunto, finalizando a osteoporose e agora vamos estudar, tá certo? Um abraço e até mais!